Rádio Fraternidade apresenta o Sandro Klingey, no 7º Congresso Espírita de Uberlândia, com a apresentação do tema Não importa se a esperança é a última que morre, mas tem que ser a primeira que nasce. Boa tarde, gente. Em quem nós temos depositado as nossas esperanças? Não respondam. Não respondam. Pensem sobre o WhatsApp de vocês. Pensem sobre as redes sociais. O que vocês mais transmitem nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais? A mensagem do Evangelho? O psiquismo do planeta é exatamente o nosso psiquismo somado. Na verdade, nós sabemos que nós só conseguimos experimentar a esperança quando nós entendemos que ela não está encontrada no mundo materialmente que nos é oferecido, que é encantador, que é incrível, que é fantástico. Inegavelmente bonito. Deus nos deu um planeta lindo para a gente morar. É lindo você ver um pôr do sol. É lindo demais você ver uma lua nascendo. Você vê uma cachoeira. É um planeta lindo. É tudo tão bonito. No entanto, nós temos visto várias pessoas do mundo todo que têm o que nós reputamos como o clássico de um mundo feliz, assim. São pessoas ricas, são pessoas bem-sucedidas, são pessoas com muita fama e que muitos têm ido às redes sociais dizer que estão doentes, que estão se afastando por depressão. E aí você fica pensando, me estão contando alguma mentira. Porque dizem que a esperança nesse mundo é você ir lá para o outro lado do arco-íris e encontrar o pote encantado de coisas. E aí tem um monte de gente que consegue isso e chega para mim e diz, olha, eu vim, cheguei, venci, estou aqui do outro lado e não estou bem. Porque no fundo, nós somos feitos para que o projeto não seja um projeto de felicidade pessoal. Não que nós não possamos buscá-la, não que nós não devamos buscá-la, mas nosso projeto é um projeto de felicidade coletiva. De fato, é muito bom quando todos podem comemorar e não alguns. Mas no mundo como ele está, a gente tem a vitória de alguns apenas. Mas eu quero falar de esperança no sentido de fazer uma outra pergunta para vocês. Vocês acreditam que a maior parte da humanidade é ruim ou é boa? Muito bem. Mas por que a gente dá tanto ibope à parte ruim da humanidade? Por que a gente dá tanta ênfase a isso? Bom, e é sobre isso que eu queria falar com vocês, porque assim, não é uma coisa que é culpa minha e sua. Nós fomos construindo uma sociedade que começou a dar muita ênfase aos aspectos desfuncionais coletivos e esqueceu dos aspectos funcionais. Vocês sabem, por exemplo, quando foi em 1970, o campo da psicologia fez uma pergunta. Você chega para o manual de psiquiatria deste tamanho, quase 700 transtornos psicológicos. De Freud para cá, um monte de gente estudando depressão, angústia, ansiedade, medo, transtornos de todas as ordens, fobias de todas as ordens. E alguém chegou e fez assim, será que tem um manual? Se esse é um manual de como a gente dá errado. Será que tem um manual de como é que a gente dá certo? Se tem um manual de todos os nossos defeitos, teria um código de virtudes? De nossa luz? Ou só conseguem apontar a sombra? Nada contra o manual de psiquiatria. Não, graças ao manual de psiquiatria, graças às anamneses clínicas, a gente descobriu doenças e transtornos e hoje trata pessoas que antes eram afastadas da sociedade e ficavam aprisionadas em manicômios até a morte. Hoje você medica, você terapeutiza e as pessoas podem, apesar dos transtornos, viver. E isso é incrível. Mas vamos tentar entender aqui onde foi que a gente começou a ter uma visão tão complicada da humanidade, a ponto de que a gente constata que a maioria da humanidade é boa. No entanto, a gente tem
em qualquer TV, de qualquer canal que você ligar, notícias sobre o caos. Uma ênfase exagerada no caos. Bom, existe um grande pensador francês que lançou um livro em 1895 chamado A Multidão nos Estudos da Mente Popular, Gustave Le Bon. Segundo Gustave Le Bon, o ser humano é naturalmente mau e perverso. E se você quiser mostrar isso, desestruture a sociedade, que as pessoas vão para a ruína e vão se destruir. Ele era um teórico da sociologia, também de várias áreas da psicologia, e ele chegou a essa conclusão. Veja, teóricos muitas vezes chegam à conclusão baseada só no que eles pensam, sem nem sempre isso corresponder a pesquisas de campo que digam que aquilo é uma verdade. No entanto, ele era um intelectual muito influente, e ele disse assim, se você quiser arruinar uma nação, desestruture o funcionamento mínimo dessa nação, e as pessoas vão virar, salve-se quem puder. A desestrutura vai comer. Quando chegou a Segunda Guerra Mundial, tanto Adolf Hitler como os aliados eram leitores ávidos de Gustave Le Bon. Então tiveram uma ideia, inclusive o próprio Adolf Hitler. Ele pensou assim, uma das formas de eu ganhar a guerra, que falta um país para eu realmente chegar lá e desestruturar a Europa, é a Inglaterra, que por ser ilha era mais difícil de invadir, como não foi no caso da França. E como Gustave Le Bon diz, o ser humano é ruim, é perverso, está organizado numa sociedade, cheio de algumas instituições que garantem um mínimo de civilidade, mas assim que eu arruinar a Inglaterra, os ingleses vão se autodestruir e eu nem vou precisar fazer mais nada. Seguindo o conselho de Gustave Le Bon, Hitler lançou 80 mil bombas só em Londres, no período de 7 meses. E o que aconteceu foi o contrário. Cada bomba que caía na Inglaterra, cada bomba que caía em Londres, aumentava a solidariedade dos ingleses. Aumentava a altivez deles. Um padeiro colocou assim, depois que a padaria dele foi destruída e ficou aberta, a porta inteira e o teto caiu. Ele colocou assim um cartaz, agora aberto de forma definitiva vendendo pão. Até disseram, o humor do inglês é muito ácido, até numa guerra. E aí alguns pesquisadores pensaram, mas isso aconteceu na Inglaterra, porque os ingleses têm uma personalidade muito de eu vou até o fim, pode o sangue dar na canela. Foi o que Winston Churchill, primeiro-ministro inglês, achou. Quando a guerra inverteu a ordem e os aliados começaram a bombardear a Alemanha, acreditando que os alemães não tinham o espírito solidário dos ingleses e altivo, no único dia, a Inglaterra lançou mais bombas na Alemanha do que toda a campanha alemã na Inglaterra. E só aumentou a solidariedade do povo alemão. Só aumentou o nível de ajuda. E no final eles descobriram que bombardear cidades, destruir as estruturas, bombardear igrejas, museus e hospitais, não fazem as pessoas se destruírem, fazem as pessoas se ajudarem, se tornarem solidárias, porque da natureza humana é a bondade. Porque nós somos criados por quem, gente? Quem nos criou? Deus é o quê, segundo João? E nós somos criados por Deus, nós seríamos o quê? Uma aberração genética espiritual? Criados por Deus para ser perversos? Não é que não existam contextos, claro, ninguém aqui é inocente, em que nós vemos a perversidade tomar conta da raça humana. Mas é tão forte essa ideia de que o ser humano é perverso, que se você começar a falar o contrário, dizem que você é um alienado. Existe uma campanha mundial contra a ideia de que o ser humano é bom. Existe uma sensação de que, como eu não posso dizer que a civilização funcionou? Não pode dizer que a civilização tornou o ser humano melhor. Quando a gente olha, o ser humano ele é tão vocacionado para a bondade, que você vê como é fácil enganar pessoas. É exatamente porque nós temos uma bondade inata que você engana milhões de pessoas. Porque se fosse todo mundo mala, você não enganava ninguém. Mas existe uma bondade inata em nosso coração, porque nós somos de origem divina. Nós somos uma semente. Se eu pegar uma semente e disser assim,
Imagina uma pessoa, você não presta, você não vai dar para nada. Você pensa que você é quem? Eu não vejo futuro para você. Essa semente, potencialmente, é uma árvore frondosa. Em essência, criada por Deus, ela é uma árvore frondosa. Mas no momento que eu digo tudo isso e não dou condições de solo e nutrientes, ela seca e morre. Mas se eu der as condições apropriadas, a semente vai duvidar. Você é linda, você é bela, você é capaz de fazer sombra e alimentar pessoas. Você embeleza a paisagem do mundo. E eu sou só uma semente, não sou nada. Se eu te der as condições corretas e você usufruir dessas condições, você vai ser tudo isso. Quando a gente aperta uma laranja, sai suco de quê? Esse é o movimento. Quando a gente vai construindo isso, a gente vai percebendo que foi se montando uma estratégia para olhar para a humanidade com um sentimento de profunda desesperança. Para muitas pessoas é interessante dizer, o projeto humano está perdido. É melhor Deus acabar com o mundo. Eu até estava vendo uma pessoa postando isso na internet, e uma pessoa até colocou assim um post. Para que ir para a academia se Jesus está voltando? E uma pessoa colocou embaixo uma razão bem óbvia. Porque a porta é estreita, irmã. Aí tem que passar meio de lado. Mas você fica pensando, por que as pessoas preferem dizer que o mundo não presta? Vai, volta logo Jesus, dá. Toda vez que as pessoas escutam uma notícia ruim, elas, tá vendo? O mundo está perdido. Mas veja como a contabilidade é infantil. Veja como ela é equivocada e ela não é lúcida. Vamos imaginar, a gente está aqui hoje em Uberlândia, vamos imaginar que um filho que está cuidando de uma mãe idosa, perdeu a paciência e empurrou a mãe. Os irmãos colocaram câmeras na casa, as câmeras capturaram, alguém pega aquela imagem, joga na internet, e aquilo começa a rodar de WhatsApp em WhatsApp, a gente recebe aquilo e diz, está vendo, a humanidade está perdida. Imediatamente aqui vai parar nas redes de televisão, filho em Uberlândia agride a mãe idosa, joga num sofá e quase que ela fica machucada. Aí você vai ter programas de TV, pessoas discutindo, por que alguém faz isso com a mãe? Aí nós psicólogos, vamos chegar lá, uma pessoa faz isso com a mãe, a relação, o vínculo afetivo não foi muito bem construído e tal, e casa justificativa. E a gente esqueceu uma coisa bem simples, que nessa mesma noite que um filho empurrou a mãe num sofá em Uberlândia, centenas, se não milhares de filhos e filhas em Uberlândia, à noite foram cuidar dos pais idosos. Foram trocar fraldas. Foram passar óleo de girassol para não dar escara. Foram se revezar para dormir. Foram comprar fraldas geriátricas. Foram colocar um colchão de ar para não dar escara. Depois um de água no cóccix para não dar escara. A maior parte das pessoas diariamente estão fazendo silenciosamente o bem. Mas nós ligamos as TVs em qualquer emissora para ver e referenciar e assinar a crença da desesperança e do caos. Vamos trazer isso para a nossa própria vida, num dia ruim. Aquele dia em que você faz coisas que você se prometeu não mais fazer. Você vem para um congresso como esse e sai assim, eu vou ser uma nova criatura depois do 7º céu. Aí o mentor faz, eu já tive aí, não é tão simples. Os condicionamentos psicológicos, Ana, são bem fortes. Eles não saem do dia para a noite. Mas tudo bem, a gente está na fé com você. Aí você sai, aquela coisa esperançosa. Aí quem veio de fora vai para a fila do embarque no aeroporto. Aí já começa a sentir a humanidade. A pessoa passa na minha frente. Lembra do céu? Passa, irmã, passa. Mas vamos supor que naquele dia você tratou mal a pessoa que estava te embarcando no avião. O resto do voo você estava lá, estava lendo, fez uma prece, agradeceu por ter vindo, pelos encontros, pelas pessoas que você encontrou, por esse momento de harmonia. Aí quando você chega em casa, poxa, eu maltratei a moça do avião.
Aí você, infantilmente, no seu processo completamente equivocado de reforma íntima, quer fazer uma demolição íntima. E não uma reforma. Eu não presto. Como é que a pessoa sai do 7º céu e maltrata a atendente do avião? Você pegou um único momento em que você exacerbou seu comportamento equivocadamente e esquece todo o resto do dia que você cumpriu seu papel, trabalhou, pegou um ônibus, pagou seus boletos. É o que a maior parte de nós faz no mundo, quase 8 bilhões de espíritos, todo dia sai, volta para casa, cuida dos filhos. Muitos nem conseguem voltar com comida para os filhos. Nem por isso se tornam assaltantes. Porque se as pessoas que passam fome se tornassem criminosos, o mundo estava num caos. E não são porque a maior parte dos seres humanos é bom. Então nós temos que revisitar a condição humana e relembrar a nossa essência, o nosso DNA espiritual. Interessante porque nesse processo existe um efeito que a gente conhece, que é o efeito placebo. Vocês conhecem o efeito placebo, né? Você vai testar um medicamento novo e para que você possa ter realmente noção da efetividade do medicamento, você separa um grupo de estudos, no chamado grupo de estudo duplo cego, em que você, para um grupo, dá o remédio de verdade e para um grupo dá o remédio falso, sem que esse grupo que tomou o remédio falso saiba que o remédio é falso. E uma maioria de mais de 60% das pessoas que tomam o placebo sentem melhoras como se fosse o remédio. Se eu disser para você que você vai ficar bem e te der um medicamento, você dá uma resposta no seu cérebro de que você está recebendo uma cura e você fica bem. Dependendo do quanto o placebo funciona, a indústria nem lança o medicamento. E claro que a indústria não quer dizer para a gente o quão a gente é capaz de curar. Eu estou tomando o remédio que funciona, então eu vou ficar bem sem ter tomado nada. Como aconteceu com um amigo meu, chegou para mim e fez. A gente tinha feito científico junto. Quem é que fez científico? Tá, tomaram a 4ª dose, né? Eu sei. Já me sinto mais à vontade. Não estou só nesse universo dos pré-aeróbos, né? Ele chegou para mim e disse: Sandro, cara, me ajuda, velho. Tu sabe que eu sou assim, muito racional. O que foi? Bom, eu terminei o curso de medicina e fui fazer estágio no interior e fiquei num PSF. E tinha uma mulher de 26 anos, que chegou no consultório, era do bairro que eu atendia, e quando eu olhei o colo do útero dela, estava, cara, um câncer já irreversível, avançadíssimo, só que ela ainda estava assintomática, não sentia dor, nada. E aí eu fiquei chocado, espantado, e aí eu fiquei, de todo modo, recém-formado, muito duvidoso do que tinha acontecido, e eu pedi para ela voltar no outro dia. Porque eu quis levar o caso para o meu professor, discutir com alguns colegas, porque eu ia dar uma notícia muito difícil para ela. No outro dia ela chegou, eu chamei ela conversou comigo, e disse assim, embora ela fosse uma mulher muito simples, mas ela tinha uma altivez muito grande. A gente que sabe das multiplicidades das existências sabe o que é isso. Mesmo você não tendo tido acesso à cultura nessa existência, você teve acesso. Ela fez: doutor, eu não sei o que o senhor viu dentro de mim, que lhe deixou tão espantado, porque eu vi sua cara. E o senhor toda vez diz o que a gente tem na hora. Ele levou um dia para dizer para mim. Mas antes do senhor dizer o que eu tenho, eu quero dizer minha história. Pois não. O senhor sabe que eu tenho 5 filhos. Sei. O senhor sabia que meu marido fugiu com a rapariga? Não estava sabendo. Não. Pois fugiu. O cafajeste fugiu. Estou só eu com esses meninos. Agora, o senhor sabia que eu sou órfão? Não sabia. Pois é, eu não tenho pai, eu não tenho mãe, nem tenho irmão. Logo, meus filhos não tem outra pessoa na vida que não seja eu. Então, eu não sei o que o senhor viu em mim, mas pode passar o remédio que eu tenho que ficar curado, que eu não posso morrer, não. Aí ele disse: Sandro, eu olhei para ela e fiz: e agora? Aí eu fiquei empolgado. E aí, tu passasse o quê? Eu passei medicamento para dor. Porque ia começar as dores. Não, a senhora vai ficar boa, toma esse remédio. Ela toma de manhã e de tarde.
Começa aí, 30 dias. Não, pode tomar. Eu fiquei sem coragem de dizer. Eu sou sincero, bati pino. Todo mundo entende bater pino aqui? Acho que pelo contexto dá para entender. Aí, eu passei na residência para São Paulo, fui fazer cardiologia. Aí, 3 anos eu volto, aí vou na cidade para visitar meus colegas. Nem lembrava dessa mulher. Estou eu na feira, tu é espírita, vai me entender. Estou eu na feira, conversando com a galera da cidade, aí eu vejo a mulher na feira. Eu disse, meu Deus, espírito existe mesmo. Bem que Rossandro fala. E aí eu comecei a ficar com medo, porque a mulher olhando para mim, vindo na minha direção, meu Deus, ela está vindo na minha direção. Eu acho que ela veio cobrar, que eu não falei que ela ia morrer. E aí ela, doutor, gritou. Só que quando ela gritou comigo, as outras pessoas falaram com ela, de que ela está viva. Fulano, você tô bem, doutor. Aí eu fiquei tão impactado que eu pedi, eu posso lhe examinar? Pode. Vá no posto mais tarde, que quem está lá é um colega meu que ficou no meu lugar. Aí ele contou para o colega tudo o que aconteceu. Eu queria ver essa mulher, eu também quero ver. O cara ficou os dois, né? Rossandro, quando eu botei o espéculo nela, eu acho que ela tinha um útero mais limpo do que uma virgem. Tinha nada. Eu fiquei chocado. E eu tinha mostrado o caso dela a outras pessoas. Eu não apenas contei, eu mostrei a outros profissionais. Aí eu perguntei o que ela fez. Doutor, eu não tive dinheiro para comprar o seu remédio, não. Mas eu vi que era para tomar de manhã e de tarde. Aí eu peguei o papel, picotei em 30 pedaços. Rezava uma Ave Maria, tomava. Rezava outra Ave Maria, tomava. Terminou os 30 dias, eu estava assim, sentindo bem, parei. Efeito placebo. É esperança. Esperança, gente, é quando você está num dia difícil de dor e que você não consegue ver resposta na vida e lembra, isso passará. Esperança é fé. É fé. É você ver um filho atolado no crack e você, eu não consigo como ser humano fazer mais nada. Mas eu, como pai, como mãe, tenho poder de rezar, de fazer prece, de orar e pedir para o Pai maior dele que resgate meu filho. Eu não consigo mais ver que o diagnóstico tem alguma coisa positiva, mas Deus, Ele espera que eu peça esperança. Lembro de um amigo que teve um câncer muito grande, me contando em Recife essa história, veio aqui para Chico, em Uberaba. Chico, eu vim me despedir. Meu câncer está num estado muito avançado. E, bem, a gente tem que ter resignação. Não, meu filho, não. Você pediu a Deus para lhe curar? Não, procure Deus não. Você pediu a Deus para lhe curar? Eu estava conversando com jovens hoje. E eu perguntei para eles, vocês conversam com Deus? A maior parte disse, não. Disse, por quê? Porque vocês acham que Deus está distante? Muito sério, sim. Ou que você não merece falar com Deus? Sim. É a relação distante com Deus, né? Sem estar próximo. E a esperança é nele. Aí Chico disse, não, vá procurar sua cura, meu filho. Não desiste, não. Aí ele conversou com o pessoal, aí pegou uma promoção de passagem em Recife e foi de mala, só mochila, porque era um bate e volta para o Rio, para o Frei Luís. Chegou num hotel só para tomar um banho rápido e ir para o Frei Luís. Como ele estava já há muito tempo tomando quimioterapia, quando ele saiu na calçada do hotel, ele teve disenteria. E começou a descer na calça. Ele olhou para o céu e fez, Deus, eu preciso de sua ajuda. Mas tem que ser objetiva. Não pode ser um sinal. Ele disse assim, me ajude. Quando ele disse isso, uma pessoa parou na frente do hotel, veio com uma sacola e disse, moço, eu estou vendo o senhor passando por isso, eu estou vindo da lavanderia. Meu esposo é do seu tamanho, tem uma calça aqui, tome. Aí ele olhou para o céu. Entrou no táxi. Pegou o engarrafamento no Rio, que não é difícil, né, Ana? Pegou o engarrafamento. Aí viu que não ia chegar no Frei Luís, porque tem ficha,
e começou a dizer, meu Deus, eu não vou conseguir chegar a tempo ao táxi. O senhor está indo para onde? Estou indo para o Frei Luís. Eu conheço um atalho. Pegou o táxi certo. Chegou no Frei Luís. A última ficha tinha acabado de ser entregue para uma mulher. Ele fez, mas Deus, você arrumou uma calça. Você arrumou um táxi. E no fim, eu chegar aqui, não tem a ficha. Aí uma pessoa liga. Oi, que foi? Não, mas não posso não, estou aqui no Frei Luís, peguei minha ficha. Ah. Ai, meu Deus do céu. Tá bom, estou indo. É o jeito. Moço, eu vou ter que ir, surgiu uma emergência lá em casa, tome minha ficha. Ele pegou a ficha. Entrou para tomar passe. Deitado na maca. Luzinha azul. O mentor, em silêncio, fez. Boa tarde, meu filho. Gostou da objetividade de Deus? Aí ele desabou. Ele desabou em choro. Aí ele disse assim, meu filho, e se eu lhe disser que o que Deus moveu para você chegar aqui foi tão extraordinário que nem nós temos condição de dizer? Aí você lembra esperança. Mas vós que sois humanos e falhos, se um filho teu pedir pão, você não dá pedra? Imagina o vosso Deus que está no céu. Por que você não pede? Você acha que você não merece? Que você é um espírito inevoluído, atrasado, que não tem condição moral de conversar com seu pai. Pensa sobre isso. Você está com febre em casa, febre alta. Imagina que você está com muita febre e fique no quarto porque você tem... Não vou pedir à minha mãe e meu pai uma dipirona, porque eu sou um espírito inevoluído. Você acha que faz sentido você estar em casa com febre e não pedir ao seu pai, à sua mãe, mãe, vem cá, bota o termômetro, acho que eu estou com febre. E se for homem, já fica chorando, né? Mãe, total. A gente é fraco nessa hora, tal. Não só nessa hora, mas diz, faz de conta que é só nessa hora. Aí a minha esposa, eu acho que é febre. Ô, amor, bota um remédio, uma dipirona. Fica aqui comigo. E a pessoa cuida com você. A pessoa, ela lhe vela. Ela vela você. Que antigamente ela acendia uma vela. Ela fica cuidando de você. Quando a gente é pequeno, né? A mãe fica lá, o pai, até a febre baixar. Se a gente que é humano faz isso, imagina Deus. É o que? Medo de ter um contato com seu pai, achar que não merece? Você não entendeu o evangelho ainda, né? Não posso pedir porque eu não mereço. Mas a gente acredita que a humanidade é de desesperança. O efeito placebo tem um irmão chamado efeito nocebo. Que é o contrário do efeito placebo. É eu dizer assim, Rubens, tu está tão pálido. Eita, Rossandro. Eita, Divina, vem cá. Estou pálido. Eu acho que eu estou tendo um AVC. Rossandro disse que eu estou pálido. Entende? O efeito placebo é eu dizer você está bem. O efeito nocebo é eu dizer você está mal. A gente dá uma ênfase ao efeito nocebo muito grande. A Universidade de Harvard fez uma pesquisa nos anos 50, que entrou nos anais da psicologia como uma pesquisa bem interessante, no sentido de nocebo-placebo. Eles chegaram numa escola pequena, fizeram um teste de habilidades e inteligências de Harvard e chamaram as famílias, os pais, os professores, para dizer o nome dos 50 melhores alunos. E quando eles começaram a divulgar, o pessoal começou a... Isso é uma coisa estranha aí. Esses aí um professor... Eu acho que vocês devem ter trocado a lista. Porque esses são os piores alunos. Os tiram notas piores. Aí o pessoal da mesa tudo com Harvard e tal. Não.
eles são os melhores. É porque vocês não estão sabendo lidar com eles. Vocês não estão olhando para eles com o valor que eles têm. Aí todo mundo ficou assim, porque o pessoal de Harvard está dizendo isso, só pode ser verdade. Só que a pesquisa era um placebo. A pesquisa era outra, nós vamos diagnosticar os piores alunos, mas vamos dizer para os pais e para os professores que eles são bons. E dizendo isso, provavelmente, eles vão mudar de atitude. E se eles mudarem, isso vai repercutir na vida desses alunos? Acompanharam esse turma por 25 anos. 2 anos depois, esses alunos estavam entre os 100 melhores alunos. Porque um dia, alguém chegou e disse, não olhe para essa pessoa como se ela fosse incapaz. Olhe para essa pessoa com esperança. Empreste a sua fé a ela, até que ela tome para si. É o quanto nós influenciamos o outro. Deus te abençoe. Sabe o poder disso? O poder de abençoar, de acreditar na pessoa, de olhar para ela. Todo mundo dizia para minha mãe, ele não vai dar para nada. Déficit de atenção, hiperatividade, não é porque não tinha diagnóstico, nem Ritalina, nem Venvance. A família dizia, isso aí não termina a 5ª série não, Adelma. E minha mãe, termina, né, filho? Né, amor? Claro, mãe. Era um misto de ameaça com esperança. As duas forças me ajudaram a continuar. Mas eu duvidava de mim, menos ela. Não, meu filho. Você não se conhece ainda. Você não sabe ainda o que você veio fazer. Então, esperança. Um grande escritor lançou um livro. Aliás, esse tema é o tema do livro que eu lancei com Cortella agora, esse ano, que é As 4 Estações da Alma, da Angústia e a Esperança. E a gente estava em São Paulo e ele disse assim, na verdade, quando você olha a esperança, nesse mundo no qual nos encontramos, pensamos que os ciclos da vida nos oferecem oportunidades sempre importantes de nos refazermos como indivíduos. E eu imito ele na frente dele. E, na verdade, quando a gente observa isso, a gente observa o quanto as pessoas querem acreditar no contrário. Um grande escritor chamado William Golding lançou um livro, inclusive ganhou, por causa desse livro, o Nobel de Literatura, em 1981. Esse livro vendeu milhões de cópias, foi traduzido para mais de 30 idiomas, ganhou o Nobel, que retratava a história fictícia de jovens ingleses que se perdiam numa ilha deserta para saber como o ser humano ficaria. Na concepção dele, ele dizia o seguinte, mesmo se partirmos de um novo começo, nossa natureza nos compele a estragar tudo. O homem produz o mal como a abelha produz o mel. Textos do livro. Por quê? Ele cria uma história fictícia, inclusive dizem que ele é o pai dos reality shows, Big Brother. Porque era assim, 6 adolescentes se perdem e ficam numa ilha. Sobreviveriam ou se matariam? Nessa ficção, eles começam a fazer tudo que dá na telha, e só brincar, e só farrar, e termina que morre, só sobra 2. Esse livro virou um best-seller e reforçou a ideia de que a humanidade é falida, que se você não tiver condições, o pessoal só vai se estragar tudo. Até que um sueco pensou, será que é isso mesmo? E começou a fazer várias pesquisas. Até que ele encontrou um caso semelhante, só que real. 7 crianças da Nova Zelândia se perderam numa ilha. E passaram 1 ano e 3 meses desaparecidos. E um capitão encontrou. Em 1960, esse capitão encontrou esse grupo. Aliás, em 67. E aí, quando eles encontraram essas crianças, que eram entre 8 a 14 anos, todos tinham sobrevivido. Diante do evento de estarem sós, eles criaram uma rígida hierarquia de organização e de solidariedade, em que todo dia um ficava lá cuidando da fogueira que tinha que se manter aceso o tempo inteiro, durante todos esses 1 ano e 3 meses, para que um navio, que foi esse que viu, pegasse essas crianças.
Tinha hora para chegar lá, eles tinham hora para comer, para se divertir, para cobrir a cabana. O que aconteceu foi o que aconteceu quando Londres foi bombardeada e quando a Alemanha também. Diante da escassez, as pessoas se juntam para sobreviver, porque nós somos essencialmente bons e solidários. Nós somos tão feitos para sermos gregários que nós somos o único animal do mundo que tem a área do olho branca. Sabe para quê? Para a gente observar para onde o outro está olhando. E fazer medição social. Inteligência social. Nós somos o único que não tem isso aqui muito protuberante, com isso aqui um colado no outro, para a gente ver expressão tipo que a gente reproduz nos emojis do WhatsApp. Aquele grito de mundo. Quando alguém manda um negócio para vocês, bota, não acredito. Entende? Nós somos feitos para socializar. Nós somos o resultado de uma sociedade que venceu porque se uniu a ponto de botar o homem na Lua. Daqui a pouco em Marte. Inteligência artificial, IA. Ameaças? Sim. Esperanças? Também. Está desperto para entender que tem ameaças, porque tem gente que é ruim mesmo, tem pessoas que são atrasadas, mas o coletivo humano não é. Um antropólogo americano chamado Margaret Mead estava dando uma palestra falando sobre arqueologia e antropologia. Um aluno levantou a mão no final, na abertura de perguntas e respostas. Professora Margaret Mead, que achado vocês encontraram que identifica que o ser humano começou a civilização naquele momento? Como se foi um tacape, foi um arco, uma flecha, uma panela, algum utensílio tecnológico criado pelo ser humano? Não, foi um osso do fêmur cicatrizado, o osso da coxa. Aí o cara, como assim isso é o símbolo de civilização? Antes disso, os seres humanos eram animalescos. Quando um era ferido, os outros corriam e deixavam aquele lá como boi de piranha. Pega ele que a gente salva o bando. Em algum momento da história humana, e claro que a gente sabe que esse elo perdido não vão achar porque foi feito do outro lado, né? Em algum momento da história humana, um ser humano estava correndo e caiu e quebrou o fêmur. O outro, o minídeo, estava lá, e quando viu o outro cair, sentiu, eu não posso lhe deixar aqui. Eu não posso ser feliz sem você. E aquele ser humano pegou aquele indivíduo que não conseguiria chegar a uma fonte de água, que não conseguiria se alimentar, que não conseguiria acender uma fogueira, que não conseguiria ficar numa caverna. E se hoje, quando a gente tem um idoso com toda a medicina que quebra o fêmur, a gente sabe o trabalho que dá para colar, imagina naquela época sem anestesia. A gente tinha que cuidar. A civilização humana não começou quando a gente criou um arco e uma flecha para matar o outro. A civilização humana começou quando a gente cuidou um do outro. Porque nós somos o fruto da esperança do coração de Deus. É claro que tem hora que a gente fica com desesperança. Quando a gente enxerga as pessoas divididas. Quando a gente olha as pessoas muito mais envoltas num processo político, patológico, de um extremo a outro do espectro político, defendendo mais homens falidos do que a bandeira do Evangelho. Dá uma sensação de recuo histórico civilizatório. Quando você vê pessoas mais postando coisas sobre isso do que palavras de consolo e de esperança. É por isso que a esperança é também ativa. E é também uma solicitação de agirmos, de construirmos, de estarmos disponíveis para o outro. É interessante porque fazem pesquisas que mostram que só de você visualizar o bem, aquilo muda seu estado mental. Você pega lá e coloca assim, vídeos de pessoas fazendo gestos bondosos e singelos, atravessar uma idosa, cuidar de alguém, um animal ferido que as pessoas pegam, você começa a querer chorar. Porque é uma empatia. Do mesmo jeito, quando a gente olha violência, efeito nocebo acontece. A gente termina o vídeo com raiva da humanidade, com descrença, com desesperança. Então, do que você tem se alimentado?
Porque esse alimento vai dizer o que você está entregando. Porque nesse caso, sim, se no caso de Jesus, aquele movimento dizer que não é apenas o que entra na boca que contamina o homem, mas o que sai da boca dele, na nossa sociedade, o que entra nos contamina. O que eu escolho visualizar como sintoma da humanidade e da desesperança. Porque quando Jesus chega, ele chama para um convite de entender assim, sabe? Né, a gente estava falando, né, Fábio, na entrevista. E como é que transforma o conselho complexo do Evangelho? Não, o conselho não é complexo, é que a gente quer que seja simples o conselho do Evangelho. Chega para uma pessoa, eu estou deprimido, sou rico, famoso, tenho milhões, tenho uma Ferrari, estou triste. Por quê? Porque é só para você. O conselho do Evangelho é que seja para todos. É que você compartilhe, nada contra você ter sua vitória pessoal, alcançar seus resultados, mas quando é só você, é pobre. Quando você se movimenta para que aquilo seja compartilhado pelos outros, aquilo te enriquece. Inclusive, quando eu te dou uma coisa e você me dá outra, a gente saiu cada um com uma coisa. Quando a gente troca afetos e ideias, os dois saíram enriquecidos. É um processo. Você olha e pensa assim, mas aí há quem chegue e diga, não, mas entenda, peraí, calma, você tem que olhar que no Evangelho o Filho de Deus é só quem, né, Lahá? Para alguns religiosos, Filho de Deus não, o resto é criatura. Filho de Deus é só quando você aceita tal crença. Nessa condição, a parábola do bom samaritano é desprovida de princípio total e de sentido. Porque é justamente a provocação de Jesus. Não. Aquele que crê diferente é tão filho de Deus quanto você. Então você tem que observar nessa jornada de um mundo em que você busca a esperança, o seu compromisso com a paz. Porque se a paz do mundo começa em mim, como diz a música do nosso querido Nando Cordel, a esperança do mundo começa em mim. O amor do mundo começa em mim, o cuidar do mundo começa em mim. Mas é claro, a gente pode simplificar projetando toda a nossa sombra psíquica, que é uma coisa que a gente faz tanto do ponto de vista individual, que é uma estratégia que a gente chama na psicanálise, por exemplo, de projeção psicológica. Você vê no outro um problema que é seu, para que o seu ego não tenha que lidar com ele. Então o outro é que é invejoso, o outro é que é raivoso, o outro é que é indecente, o outro é que é antiético, o outro é que é alienado. Você tanto faz isso do ponto de vista individual como coletivo. Então, um grupo começa a jogar a sombra de si no outro. E, no fim, a gente começa a ter um mundo dividido. Mas isso são ciclos históricos, acontece a cada 70 anos. Uma polarização política, as pessoas começam a ficar inimigas umas das outras, aquilo começa a gerar uma dor coletiva muito grande, você começa a perder parentes e amigos, começa a ter um sentimento de dor profundo, de exclusão, de perda de fraternidade. A gente começa a ficar sem aguentar o He-Man contra o Esqueleto, Thundercats contra Munhap e contra a Frajola. Aí liga para o primo, vem cá, tu vota em fulano, mas vamos comer uma pizza? Vamos falar mais disso não? E começa a encontrar as pessoas na diversidade. Porque o que Jesus faz é encontrar um monte de gente que a gente não chegaria perto para não ser cancelado. Aquela mulher no poço uma hora dessa. Não é de bem, né, Allah? Não pode. Não vou chegar perto dela, não. Não. Aquele cobrador de impostos? Não. Aquele esquerdista? Aquele direitista? Não. Aí Jesus, tudo filho de Deus? Sim. Vamos ao encontro. Porque a minha esperança não é depositada nos homens, mas em Deus, através do seu Filho Jesus. Quando eu estou preocupado com o mundo, eu não vou estudar geopolítica, eu abro o Evangelho. Quando eu estou preocupado com a minha vida, não é somente psicologia que eu leio, eu sobretudo leio o Evangelho de Jesus. Quando eu quero entender o que está acontecendo com a minha alma, eu vou ler os Salmos. Oh alma, por que estás triste? Por que te abates? E geralmente é porque a minha esperança foi depositada fora e não em Deus.
A nossa esperança é a boa nova do Evangelho, a presença própria do Cristo, como a manifestação mais bela do amor de Deus em nossas vidas. Quando nós erguemos a verdadeira bandeira de nossas existências, que é Jesus, a gente não se decepciona com as transitoriedades históricas e culturais e ideológicas passageiras e secundárias ante um plano espiritual infinitamente maior e superior. Nós nos focamos no que é eterno, porque tudo passa, menos a palavra de Deus. Só que a esperança exige um convite para nós, tanto que a gente percebe que Francisco de Assis, ele solicita isso. Ele solicita, ele diz assim, eu tenho esperança, mas eu quero ser esperança e eu quero que Deus me use como instrumento dessa esperança. Esse movimento de esperança, de chegar para Deus e conversar com Deus, e Deus me ajuda a entender por que eu estou passando por isso. Nesse momento eu não consigo entender, eu estou no momento da dor, eu só sinto a dor. Mas eu sei que teve outros momentos de dor, que eu passei por esses momentos, e porque eu passei por esses momentos, Deus, eu consigo enfrentar esse agora. A humanidade também é assim, porque passou por algumas dores e enfrenta outras. Nós somos assim. E a esperança repousa numa visão de que nós somos essencialmente filhos de Deus, criados pelo amor, e somos feitos pelo amor. Eu sempre digo que só tem um dogma no Espiritismo, é que nós somos condenados para o amor e para a luz. O que eu posso é retardar esse encontro, mas ele é inevitável. Desculpa dar essa triste notícia para vocês, é inevitável o encontro da gente com amor pleno e com a luz. Somos condenados ao amor. Mas podemos nos condenar no isolamento, no conflito e na discórdia, gerando um sentimento de desesperança. Talvez por isso Francisco de Assis pedia a Deus isso, para ser um instrumento da paz. E que tal a gente aproveitar agora, lembrando muito de Davi, né? Eu recebi de um querido amigo, Vicente, lá de Goiânia, da AME de Goiás, Vicente, mandou para mim uma imagem do WhatsApp que era assim: querido Deus, era uma cartinha, tá? Querido Deus. Aí todas as linhas seguintes eram pingos de lágrimas caídos. E no final, amém. Quando a gente deposita esperança em Deus, a gente consegue falar com Ele, mesmo quando a gente não consegue nem falar com Ele. Quando a gente está só chorando de dor. É por isso que Davi dizia, mesmo quando faltam em mim palavras, eu sei que tu me sondas. E é Ele que nos sonda, que nos chama, nos convida para a esperança. Eu convido vocês a fazermos um mantra da esperança. Topam? E esse mantra é um convite que nós nos fazemos para que Deus nos instrumentalize para a esperança. Topam? Talvez vocês não conheçam, mas quem conhecer pode fazer comigo, tá? Diz assim: Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdias, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei
Pede que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. E quando tiver um dia difícil, chorando, sem nem conseguir fazer uma prece, apenas lembra que Deus te sonda. E quando tudo que está ao teu redor parece não responder a tudo que você pede, lembra que passa. E que a nossa esperança reside em Jesus. Muita paz, meus irmãos.